vai? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre alguns produtos do Mix Timol. É muito rápido e você vai entender bem os seus benefícios. Esse aqui é o Timol Mega. Em uma embalagem econômica, ele traz dois dos principais produtos que a Timol disponibiliza no mercado: o Silosimol Infrared e o Top H+ Infrared. Um combo que faz uma grande diferença para a qualidade de vida de todo mundo. Sabe por quê? Porque melhora a condição da água que ingerimos diariamente. Já este outro aparelho é o Top H+, um mineralizador de água. Ele possui em seu interior pedras de dolomita, compostas de cálcio e magnésio. De uma forma bem resumida, vamos aprofundar um pouco mais e ver como se dá a ação desses dois produtos. O Silosimol Infrared é um aparelho produzido a partir de potentes ímãs orientados, que promove a reorganização molecular da água por meio da magnetização. Esse processo acontece a partir de uma reação que se chama hidrólise da água. O Silosimol Infrared tem esse nome porque o seu revestimento externo é feito com uma resina especial apropriada para submersão em água potável, que possui em sua composição elementos que formam o infravermelho. Esse composto emite uma frequência específica que ajuda na quebra dos clusters, também chamado de cachos, que se formam na água em nível molecular. O Top H+, por sua vez, irá adicionar à água que ingerimos mais cálcio e magnésio, através de um processo natural de absorção, reproduzindo o que acontece no lençol freático, pois ali a água se encontra em contato constante com as rochas de dolomita. O seu revestimento externo também é composto por resina especial, que emite raios infravermelhos longos, dando mais eficiência ao processo de quebra dos clusters. Podemos dizer que a água que chega às nossas torneiras, aos nossos filtros ou bebedouros é uma água morta. E isso acontece porque a água armazenada, essa que temos nas caixas d'água de nossas residências, perdeu três importantes características que só encontramos na natureza, nos rios, que são estar em movimento constante, receber oxigênio em abundância e estar em contato direto com a luz solar. É por isso que a água distribuída pelas empresas de tratamento morre durante todo esse processo. Para entender melhor, veja na ilustração. A imagem mostra um aglomerado de moléculas de água, 5, 6 ou mais moléculas aglomeradas ao redor de uma impureza ou mineral qualquer. Este aglomerado se chama cluster ou cacho. E, conforme ele pode ser visto na imagem, é de difícil absorção pela membrana celular, preparada para receber apenas uma molécula por vez. E o que acontece então? Acontece que a água, nessa condição, promove somente a hidratação parcial das células do nosso organismo, diminuindo consideravelmente a entrada de nutrientes e a eficiência da limpeza interna, pois essa tarefa é realizada pela água, que leva nutrientes para as células e remove os resíduos produzidos no seu interior. Mas isso pode mudar. Veja nessa outra imagem que as moléculas estão devidamente soltas, separadas, porque foram submetidas ao fluxo magnético do silosimol e à frequência emitida pelo infravermelho do seu revestimento externo. Se devolvemos a água à sua condição natural, logo teremos uma hidratação total das células, aumentando substancialmente a entrada de nutrientes e uma eficiência maior na retirada dos resíduos que foram produzidos no interior das células. E a consequência desse processo é que teremos um organismo mais resistente, eficiente e, o principal, uma imunidade maior. Vamos entender quimicamente como isso acontece. Veja só. Essa é a reação química que demonstra como a água se reorganiza após a aplicação do fluxo magnético do silosimol, também conhecida como hidrólise da água. Quando a água é submetida ao fluxo magnético do silosimol, através de imersão do produto, as moléculas de H2O irão se dissociar e teremos a formação de íons de hidroxila e íons de hidrogênio. Essa reação química não para por aqui. Para continuar o processo é preciso minerais. Por isso falamos em água mineral, porque ela deve ter em sua constituição percentuais de minerais como cálcio e magnésio. Mas e se a água for pobre em minerais? Aí é que entra o Top H+, que acrescenta cálcio e magnésio na água. Agora, podemos voltar ao processo de reação química. Os minerais, estando na água em quantidade suficiente, vão se associar à hidroxila, proveniente da dissociação ocasionada pelo fluxo magnético. Os íons de hidroxila são negativos, enquanto os minerais são positivos bivalentes. Como sabemos, polos opostos sempre se atraem, então teremos a formação dos hidróxidos alcalinos de cálcio e magnésio, que irão alcalinizar os tecidos de nosso organismo, combatendo assim a acidez. O Dr. Arnoldo Veloso, em seu livro Magnésio, o que ele pode fazer por você, diz que os minerais, na condição de hidróxidos, são absorvidos 3 vezes mais rápido pela nossa corrente sanguínea. Nessa equação, sobraram os íons de hidrogênio. E quanto mais minerais na água, maior será o número de íons de hidrogênio. E esse ponto é bastante importante. Ao beber a água magnetizada e mineralizada,
alcançamos o principal objetivo. Os íons de hidrogênio reagem e neutralizam diariamente o excesso de radicais livres no nosso organismo. Os resultados dessa reorganização da água pelo xilocimol têm embasamento científico. O estudo foi apresentado na 17ª Conferência de San Diego, nos Estados Unidos, no ano de 2014 e publicado no Manual de Descobertas e Controle de Componentes Bioativos e Alimentos Funcionais. Nesse livro, do Instituto de Alimentos Funcionais de Dallas, nos Estados Unidos, a água magnetizada é recomendada como preventiva à osteoporose humana. A publicação foi feita em inglês e, em destaque, temos a tradução de um trecho que diz: a ingestão de água tratada magneticamente pode reduzir osteoporose e fraturas ósseas em seres humanos. Em outro trecho se lê: a ingestão de água tratada magneticamente por mais de 45 dias pode reduzir o risco de osteoporose e fraturas, pela redução da concorrência dos íons de hidrogênio nas ligações de aglomerados de cálcio, aumentando a massa óssea. Observando a tabela do resultado do estudo, podemos notar claramente que a água magnetizada pelo xilocimol fez aumentar o conteúdo mineral ósseo, a densidade mineral óssea e a resistência mineral óssea. Por isso, a recomendação para a prevenção da osteoporose. É importante ressaltar que a Timol é a única empresa que tem estudo científico de seu produto devidamente publicado. Você encontra o xilocimol nas seguintes versões: o doméstico, para uso em filtros, jarras e bebedouros; o residência, para caixas de 1.500 a 3.000 litros; e o rural, para aplicação de 5.000 litros ou mais. A novidade nessa família de produtos Timol fica por conta do xilocimol mini, projetado para aplicações nas squeezes, que possibilita você ter água magnetizada pelo xilocimol sempre disponível, no carro, na academia, no escritório ou onde você estiver. Agora que você conhece bem essa linha de produtos Timol, venha ser um usuário e proporcionar esses benefícios para toda a sua família. Obrigado por estar conosco e até a próxima!